aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Sentemos. Sempre vou ficar sempre impressionado, porque é o ponto de não retorno da nossa vida. Uma vez por todas, Deus se fez homem. Deus se fez um de nós. Então, não me canso de dizer, de repetir e de ajudar vocês a entender que o cristianismo é uma proposta. É uma proposta à tua vida. Veio como resposta, mas não como imposição, o ser de Deus. É uma hipótese de trabalho. Nós chamamos, uma hipótese que se traduz dentro de uma verificação. Do que se trata? Essa palavra, que peso tem? Verificar. Não é? Eu vou verificar, eu vou analisar, eu vou compreender. Uma vez verificado, uma vez compreendido e uma vez comparado, então eu vou me arriscar a defender isso, a ser isso e assumir as consequências disto. O que significa dizer eu sou de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, e Jesus vem nos lembrar isso, para que no mundo, feitos à imagem e semelhança dele, possamos dar glória a ele, não é? Tudo para a glória de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como posso entender? Diante do mundo que se imposta contra os nossos princípios, até mesmo contra o dado natural, a natureza, as coisas, que agora estão assim, confundindo o que seja natural com tradicional. Né? Então, um homem e uma mulher casados é a maneira tradicional, não dizem mais que é a maneira natural. E aí, se dois homens e duas mulheres, é quebrando a tradição. Não é quebrando a tradição, existe um dado natural, só dando um exemplo, que temos que abraçar, não é? Com aquela consciência. Por isso que Jesus diz, não há uma oposição entre o que seja do mundo, aquilo que seja contrário, a gente dá a Deus tudo, e porque somos todos de Deus, a gente acolhe a todos. Acolher a todos é abraçar a dignidade da pessoa, do seu modo de ser, de ajudá-lo a caminhar, a crescer, a viver. Então, como é que eu dou a Deus o que é de Deus? No meu emprego, no meu trabalho, como patrão que sou. A vida tem um sacrifício, traz a sua dificuldade, traz os seus problemas, né? Como é que eu na escola,
quando mamãe me levanta cedo para ir para o colégio, não é um sacrifício? E agora com horário de verão, né, crianças? Então acordar cedo, ainda sonolento, de ir para a escola. Então ali, cumprindo a minha obrigação, cumprindo o meu dever de estudar, de estar no colégio, eu estou dando a Deus o que é de Deus. Meus pais estão me ajudando a eu enxergar isso como um todo, não é? Então no matrimônio, a minha esposa, eu dou glória a Deus através da minha esposa. Eu dou glória a Deus através do meu marido, através da tarefa do dia. Isso é dar tudo a Deus. Então eu começar a julgar a minha vida assim. Existe ou não existe implicações de eu dizer que sou católico? O que significa? Qual é o meu papel no mundo? Qual é o sentido exaustivo da minha vida? No fundo, vale a pena viver por quê? Se eu não tenho essas perguntas, se eu não tenho, né, também as respostas, perceber dentro da vida da comunidade, porque não adianta dizer, a igreja tem seu corpo de doutrina, é bem verdade, mas a gente não se move só pela doutrina, se move pela afeição. E depois, quando pela afeição entendo aquilo, eu me comprometo, me sacrifico, porque se for a regra pela regra, não é? Será que tem algum esposo que dite uma regra dentro de casa com a esposa? Olha, só vou dar 5 beijos hoje em você, né? A gente dorme 10 horas da noite e depois a gente não se fala mais. Isso não existe, né? Não existe. Existe uma afeição que se move. Beijo porque tenho vontade, porque gosto, não é? Ontem tivemos, por exemplo, a festa Noite do Meu Bem. Quando eu dei essa proposta de o SCC fazer a festa dos casais, a Noite do Meu Bem, veio minha memória lá dos meus pais, não é? Dos meus avós, que gostavam de sentar em casa, não é? E escutar um grupo de músicos que se chamava Noite Ilustrada. E nessa música Noite Ilustrada, nesse grupo de música Noite Ilustrada, que se chama, tinha uma música que chamava-se A Noite do Meu Bem. Então eu digo, vamos colocar na festa do ECC A Noite do Meu Bem. Que a música é aquela, hoje eu quero a rosa mais linda que houver, quero a primeira e todas que tiver, para enfeitar a noite do meu bem. Rezar o meu bem querer. Olha que Deus, quando Jesus no seu batismo diante de João, o Espírito do Santo desceu em forma de pomba e uma voz disse assim, esse é o meu filho amado, no qual eu depositei, eu pus o meu bem querer. Então a vida se move por essa afeição, não é porque faça isso, faça aquilo. Olha como São Paulo diz na sua leitura, não é? Ele está escrevendo para Silvano e para Timóteo, a igreja lá em Tessalônica. São amigos que ele saiu colocando nas comunidades para serem a continuidade de Cristo. A continuidade de Cristo é você. A glória de Cristo é o teu rosto, como você está. Ele damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, diante de Deus Pai. Ele diz, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, depois o esforço da vossa caridade. Caridade aqui é o amor. E a firmeza, né? A firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ter fé tem implicações, temos que ser firmes naquilo que acreditamos, mas não precisamos sair batendo por aí, nem muito menos jogando Bíblia na cara dos outros. É só ser, testemunhar com a vida. Como é que a gente testemunha a firmeza? Dou um exemplo. Ontem aqui eu vi alguns jovens na festa, a Noite do Meu Bem, que trouxeram suas namoradas. E eu os conheci, sabe como? Né? Toda segunda-feira um grupo aqui de esposos, eles jogam futebol, alugaram um espaço, e são tantos, o Ranieri, o Hilário, né? E muitos vão lá jogar um futebol à noite. A partir das 9 horas, vem aqui, reza o terço, segunda-feira à noite, depois do terço, nos encontramos lá. É bem verdade que já tem uns 4, quase um mês que eu não vou, 4 segunda-feiras que eu não vou. Mas indo lá, estou dando um exemplo. Aí vem alguém de qualquer parte. Aí por exemplo, começa um encontro com o Hilário. E aí pergunta Hilário, como é que você é?
O que você faz? Lá, não, eu sou advogado, mas eu tenho uma missa, eu toco lá na igreja, todo domingo, 7 da manhã, tal. Aí chegou o padre, aí o padre está aqui, tal. A pessoa fica impressionada e diz, eu quero ir lá conhecer. Não é porque o Hilário, o padre Gil vai dizer, não, porque a gente reza um texto todo dia, se ajoelha no sacrário 20 horas, aí o cara diz, vou nada, não piso nem lá. Então, o primeiro contato é o teu testemunho, a tua afeição, a tua humanidade. Depois a pessoa começa a seguir também. São Paulo, quando diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, como eu sou de Cristo, então a fé se comunica assim, no cotidiano. No cotidiano. Por isso que as cartas de São Paulo são muito pé no chão. Não é? Ele dá glória a Deus, a graça de Deus Pai, a vós por Jesus Cristo, que até a gente reza hoje na missa, e depois começa a falar da vida. Começa a falar da vida. Não é? O esforço da vossa caridade, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque nem todos foram chamados a serem padres, a serem bispos nas comunidades, né? Agora, os protestantes dizem, são poucos os escolhidos, claro, que também diz, muitos são chamados, mas não se salvarão todos que realmente se converterem serão salvos. Não existe no céu um lugar só para 144 mil. 144 mil é um número de perfeição, né? Que é a totalidade. Aí a gente às vezes lê confuso a palavra de Deus e começa com fundalismos, né? Que beira realmente uma superficialidade. Ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, né? Somente por meio de palavras. Nós não somos a religião só do livro, somos a religião da vida, de rosto, de pessoas. E onde é que está? Mas também mediante a força que é o Espírito Santo, isso com toda abundância. Então, não por meio de palavras. E o Espírito Santo, o que é? Age aonde? Age no vosso coração. Por isso grita com gemidos inefáveis. Você se move por causa do Espírito Santo, você é protagonista. E ele grita aí dentro. Lembra, domingo passado eu falava, você pode até abafar as exigências que você tem, de verdade, de ser sincero, de ser bom, de ser justo, mas o Espírito Santo continua gritando dentro de você. As coisas justas, verdadeiras. Então somos nós a palavra de Deus vivente, viva, presente. Continuamos escrevendo com a nossa vida o evangelho da existência, o evangelho de Cristo hoje. Cristo se torna presente no mundo pelo teu rosto, pela alegria da tua vida. E aí, quiçá possamos contagiar todo mundo com a nossa amizade, com a nossa transparência de viver, batendo no peito, é bem verdade, de vez em quando os nossos limites, os nossos pecados, mas que não seja um empecilho para que a gente possa dizer tu a Cristo, tu a Cristo. Por isso, diante de um mundo, aprendamos o que significa dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Julguemos na nossa vida, a quem eu sirvo, a quem de fato é a minha glória, e não vou ficar preocupado se o mundo se imposta contrário, se o mundo está gritando uma outra coisa. Quanto a mim, eu sei onde quero chegar e sei onde devo caminhar. Portanto, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.